Questão 1. Compare os números abaixo utilizando os sinais maior que ou menor que. Bem, pessoal, para a gente comparar números, existem vários métodos, ok? O mais utilizado é o da reta numérica. E a gente também pode estar utilizando o conceito de módulo, que a gente aprende lá no 7º ano, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo. O ideal é que você monte todos os números na reta numérica, ok? Para que você consiga visualizar quem vai ser o menor, quem que vai ser o maior, beleza? A gente sabe que quanto mais à esquerda um número estiver na reta numérica, menor ele vai ser, beleza? Por exemplo, ó, a gente tem o menos 5 aqui, ele é o mais à esquerda nessa reta que eu desenhei. Portanto, dentro dessa reta que eu desenhei, ele é o menor de todos. O mais à direita é o 4, portanto ele é o maior dentro dessa reta numérica que eu desenhei. Beleza, vamos lá então. Na letra A nós temos o menos 1 e o π. A gente vai lá na nossa reta numérica e localiza então. É claro que você vai montar a sua reta numérica, ok? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho menos 1, ó, nessa bolinha aqui, beleza? Depois ele pede para eu comparar o menos 1 com o π. O π, ó, está aqui, ó. Como a gente já sabe, ó, eu anotei aqui do lado, π é mais ou menos, né, aproximadamente 3,141. Por isso que ele está um pouquinho depois do 3 aqui, ó. Não precisa ser exato, é só para você ter uma visualização, beleza? Bem, então o que a gente acabou de ver? Que quanto mais à direita um número está, maior ele é, beleza? Como o menos 1 está mais à esquerda de π, portanto, menos 1 tem que ser menor do que π, beleza? Aqui também você poderia simplesmente ir pela lógica, tá? Sempre, todo número negativo, não importa qual seja, sempre ele vai ser menor do que qualquer número positivo. E perceba que o π aqui está positivo, beleza? Vamos para a letra B. Menos raiz de 2 e menos 1. Vamos localizar então o menos raiz de 2 aqui na nossa reta. A gente sabe, ó, que raiz de 2 é aproximadamente 1,414, beleza? Como é negativa, é só colocar o sinal de negativo aqui antes do meu valor aproximado. Então ele vai estar mais ou menos aqui, ó, um pouco depois do menos 1 na nossa reta numérica. Ou melhor dizendo, né, um pouco antes. Ó, eu marquei ele aqui, ó, menos raiz de 2, beleza? E o outro número que ele pede para a gente analisar é o menos 1. Qual que é a regra? Quanto mais à esquerda, menor é. Como o menos raiz de 2 está mais à esquerda do que o menos 1, portanto, menos raiz de 2 é menor do que menos 1, beleza? E aqui a gente pode entrar então no assunto sobre o módulo. Como que a gente compara dois números negativos, pessoal? Como a gente já viu, podemos comparar eles pela reta numérica, mas a gente também pode comparar pelo módulo deles. O que é o módulo? É o valor absoluto do número. Ou também a gente pode entender isso como a distância até o zero, ok? Então vamos lá. Qual que é o módulo de menos 1? É 1. Qual que é o módulo de menos 2? Aliás, de raiz de 2? É raiz de 2. Por quê? Porque como a gente viu aqui, ó, o módulo é a distância até o zero. Se eu pego aqui, ó, meu ponto que é o menos raiz de 2 e vou caminhando até o zero, eu andei uma distância equivalente à raiz de 2. Por isso que módulo de um número sempre é positivo, ok? E o que acontece quando a gente está comparando dois números negativos? Por que a gente usa o módulo? Porque ao verificar o módulo, eu consigo determinar que o maior desses módulos vai ser o menor dos números. Ó, quem que é o maior módulo aqui? O raiz de 2 ou 1? Raiz de 2. Portanto, raiz de 2 é menor do que menos 1, beleza? Isso sempre funciona para números negativos. Perceba que tem uma lógica contrária, né? Uma lógica reversa. O módulo de menos 2 é maior do que o módulo de menos 1, só que a conclusão que eu devo chegar, portanto, é que menos raiz de 2 é menor do que menos 1, beleza? Talvez eu tenha falado menos 2, tá? Mas eu me corrijo que agora a gente está falando do menos raiz de 2, beleza? É menor. A gente consegue enxergar isso tanto pela reta quanto pelo módulo. Letra C, menos π comparado com menos raiz de 2. Vamos lá na nossa reta. Ó, aqui onde eu coloquei o menos π. Tá? Ele tem que estar um pouquinho depois ou antes, depende da perspectiva, do menos 3, porque a gente sabe que ele é 3, alguma coisa. E o menos raiz de 2 a gente já sabe que está aqui, ó, um pouquinho depois do menos 1.
Como a gente já sabe, quanto mais longe do zero, quanto mais à esquerda, menor é esse número. Portanto, menos π é menor do que menos raiz de 2. Mais uma vez, a gente também pode analisar isso por módulos, ok? Vamos lá. Ó, a gente sabe que o módulo de menos raiz de 2 é igual a raiz de 2. E o módulo de menos π é igual a π. Quais desses módulos é o maior? π, porque π é aproximadamente 3,14 e raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, o módulo de π é maior. Como nós estamos trabalhando com números negativos nessa comparação, se eu determinei que o módulo de π é o maior, portanto, menos π tem que ser menor do que menos raiz de 2. Beleza? É o que está ali anotado já na letra C. Na letra D, a gente tem dois números positivos, fica mais fácil já de trabalhar. Olhando na nossa reta numérica, a gente consegue perceber, ó, onde eu coloquei o 8 décimos. Está aqui, ó. E o 0,88888 infinitos 8 está aqui. Como o 0,888888 está mais à direita do que o 8 décimos, portanto, essa dízima periódica tem que ser maior que 8 décimos, beleza? Uma dica é transformar a fração em decimal, por isso que está aqui, fica mais fácil de enxergar, beleza? E como que a gente compara decimais, pessoal? Vamos lá. Ó, eu tenho 0,888 infinitos, quero comparar com 0,8. A gente compara casa por casa. 0 aqui, empate, vou colocar um E. 8 na casa dos decimais, 8 na casa dos decimais, empate novamente, vou colocar um E. Aqui tem 8 e aqui, não tem nada, então isso significa que tem um 0. Vamos comparar agora. Se aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 0, esse vai ser maior, vou usar o M maiúsculo, e esse vai ser o menor, vou usar o M minúsculo. Pronto, a partir da primeira diferença a gente já consegue determinar. Como esse cara aqui tem 8 centésimos a mais que esse daqui, portanto, essa dízima periódica é maior do que esse decimal finito, beleza? Por isso que na letra D a gente colocou que essa dízima é maior do que 8 décimos.